Olá, meu nome é Lucas e você está no canal do YouTube com a frequência mais atípica de vídeos. Estou tentando emplacar esse slogan, né? Mas eu percebi que vai ter um certo problema quando a frequência de vídeos começar a normalizar, eu vou ter que jogá-lo fora. Mas enquanto isso, continuaremos com ele. Há uma semana atrás foi comemorado os 500 anos da Revolução, quer dizer, da Reforma Protestante, né? Embora algumas outras pessoas possam chamar de Revolução Protestante, o que é mais corrido que os evangélicos, por exemplo, mais dizem é Reforma Protestante, correto? Então, beleza. E motivado um pouco por isso, eu gostaria de fazer alguns insights aqui e compartilhar um depoimento pessoal sobre a minha própria vida e falar um pouco sobre o protestantismo, sobre a minha visão atualmente sobre religião em geral, sobre o catolicismo, sobre o protestantismo, sobre as outras religiões, outras vertentes e tudo mais, e acho que seria um papo interessante e talvez um pouco enriquecedor. Bem, para quem me conhece, desde que eu sou pequeno, né, desde uns 2 ou 3 anos, meus pais já eram evangélicos, né, eles anteriormente foram católicos por um tempo, né, mas quando eu nasci, eu já nasci no lar evangélico. Eu tenho 2 irmãos também que foram para a mesma igreja que eu, passaram muito tempo lá, aprenderam muitas coisas e eu também aprendi, sabe, coisas interessantíssimas, cresci em conhecimento, cresci em vontade de aprender a ler, então foram estímulos muito importantes que formaram e moldaram o meu caráter. E eu acho que essa é uma coisa importante que nós precisamos, né, focar, é que a minha geração, pessoas como eu, e isso não é uma cagação de regra, mas ao mesmo tempo é sim, nós não somos gratos pelas coisas que nos foram dadas, nós não somos gratos pelas coisas que acabaram construindo o nosso caráter ao longo do tempo. Isso é um princípio, como pode dizer, um princípio conservador, que é você manter as tradições, né, anteriores. E eu quero fazer um vídeo sobre conservadorismo, e eu quero dedicar esse vídeo a um amigo meu também, que eu gostaria de explicar um pouco o que é o conservadorismo, qual é a minha visão sobre o conservadorismo, que é um conservadorismo não religioso, que é um conservadorismo mais na área política e tudo mais. E, enfim, isso é uma anedota para outra coisa. Mas nós não somos gratos pelas coisas que nos foram dadas, pelas coisas e as tradições que nós já herdamos quando nascemos, e nós precisamos aprender a fazer isso. Então eu sou muito grato pelo tempo que eu passei na igreja, muito grato pelo que eu aprendi lá, e eu gostaria de compartilhar um pouco mais, né, sobre essa minha experiência e o tempo que eu passei aprendendo na igreja. Meus pais, né, eles frequentaram por um bom tempo uma igreja batista, e para quem não conhece muito a questão do protestantismo, as igrejas batistas são igrejas muito tradicionais, né? São igrejas que são mais apegadas aos costumes mais antigos, né? Não tantos quanto as igrejas adventistas, né, que levam muito mais ao pé da letra algumas interpretações também do judaísmo, mas é uma igreja bem, como pode dizer, bem tradicional, isso mesmo, acho que é o termo mais correto, bem tradicional. É diferente de algumas igrejas pentecostais que têm algumas reformas de pensamento, são um pouco mais livres, e o que não quer dizer que são melhores, certo? Quer dizer que existem diferenças aí. Então, eu nasci numa igreja batista, né? Frequentei a igreja batista por muito tempo. Nós tínhamos um grupo muito legal de adolescentes, onde nós aprendemos, sabe, a fazer competições. Isso nos estimulava a ler a Bíblia muito. E nesse tempo eu pude aprender muitas coisas. Isso formou muito, muito meu caráter. Tanto em questão de ser um pouco mais manso, tipo, sabe, de aprender a falar com as pessoas, aprender a ouvir. Foi onde eu fiz as minhas primeiras pregações, porque eu já preguei na minha vida já, e foi onde eu aprendi a falar em público e tudo mais, foi muito interessante, e eu sou muito grato por isso. Depois, quando eu tinha uns 16 anos, né, já pulando um pouco mais pra frente, eu acabei saindo dessa igreja, né, por questões doutrinárias. Eu acabei repensando algumas coisas e comecei a acreditar em outras coisas dentro da própria doutrina protestante, e fiquei lá fiquei muito tempo. Eu fui com 15 anos e saí lá com uns 18, né? E eu fiquei um bom tempo lá aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Foi onde eu tive experiências que, quando você sai da igreja, você fica muito tendencioso a negar essas experiências que você teve. Mas eu não vou negar, porque foram experiências muito interessantes, experiências que eu hoje, por exemplo, ainda não consigo explicá-las. Talvez um dia consiga, talvez não, e se eu não conseguir, o que eu vou fazer? Foi um tempo também de muito crescimento, onde eu pude desenvolver com mais frequência a minha questão da música. Foi onde eu pude aprender melhor a pregar, a ter mais técnica, a ter um manejo maior da palavra e tudo mais. Foi muito, muito, muito interessante. Só que acabou um dia que eu acabei saindo da igreja. E eu lembro que quando eu saí da igreja,
muitas pessoas próximas de mim perguntaram por que você tá saindo? Por que você não quer mais continuar na igreja? E isso foi uma coisa muito interessante porque eu não tinha resposta. Eu não sabia o que dizer, não sabia o que falar. E até hoje, quando eu repenso sobre esse assunto, eu acabo falando, nossa, por que eu saí da igreja mesmo? E ia falar, tá, beleza, porque às vezes quando você tá praticando uma coisa por muito tempo, você acaba correndo no risco. Isso, por exemplo, casais casados devem saber disso muito mais do que eu. De você cair na mesmice, de você não saber mais por que você faz tal coisa. E isso acontece em várias áreas da sua vida. Você pode estar enfrentando isso, sei lá, com a faculdade que você está fazendo agora. Sei lá, você está 1, 2 anos fazendo uma coisa, você já acha, nossa, meu Deus, por que eu estou fazendo isso e eu não quero fazer isso pra minha vida inteira. São coisas que às vezes a gente precisa repensar, precisa reavaliar e ver se isso vale a pena pra você. E foi uma coisa que eu coloquei na balança nessa época que pra mim não valia mais a pena e não estava fazendo mais sentido pra mim. E dentro de uma ética protestante e tudo mais, às vezes essa afirmação fazer sentido pra você acaba sendo inválida, porque querendo ou não, eu entendo o porquê, mas não precisa fazer sentido pra você, porque o pensamento cristão, né, diferente do pensamento ateu, por exemplo, o pensamento cristão é um pensamento transcendente, né? Então, o que é um pensamento transcendente? O pensamento transcendente é um pensamento que tem uma verdade absoluta, justamente porque essa verdade absoluta não está fixa aqui nesse plano, certo? Ela está num plano que transcende a esse, que, sabe, isso é uma coisa também filosófica e tudo mais. Você vai encontrar isso em Platão, em um pouco em Aristóteles. São planos transcendentes de verdade, porque existe sim uma verdade absoluta e tal, e essa verdade está aqui, que é diferente de, por exemplo, de um ateu que não tem uma verdade absoluta, ele tem uma verdade imanente, que é a verdade do momento. E isso, a gente vai ter um vídeo específico sobre isso, que é muito interessante, é um assunto que suscita muitos debates, certo? Ainda mais na área de política, que é muito interessante nós tentarmos discutir e desenvolver isso, porque eu tenho uma visão particular sobre isso também. Enfim. Então, você dizer assim, olha, isso não faz sentido pra mim mais, acaba às vezes sendo quase que uma heresia dentro de uma igreja, no sentido de que, cara, o que tem que fazer sentido pra você é o que tá escrito ali na Bíblia, não o que você pode pensar ou né, os seus sentimentos. Você tem que estar de acordo com a palavra. Mas isso acaba te desgastando ao longo do tempo, isso desgastou a mim muito, então eu acabei saindo. Esse foi um dos motivos. Voltando um pouco nesse assunto da transcendência versus a imanência, o fato de eu ter vivido na igreja por muito tempo suscitou pra mim que eu não consigo ver uma sociedade imanente, né? Então eu creio que sim, existem ainda verdades absolutas. Depois eu vou tentar fazer um vídeo elaborando isso, porque que eu creio nisso, dando alguns fundamentos que eu tenho. E o interessante é que mesmo agora fora da igreja, mesmo agora passando um tempo fora, né, eu pude nesses 2 anos que eu tô fora da igreja vivenciar outras coisas, eu fui ter outras experiências. Não estou falando de drogas, não estou falando nada disso, mas eu acabei conhecendo a mim melhor, conhecendo assim o meu espírito melhor, a minha alma, o que quer você queira nomear, e isso acaba sendo um processo quase que natural da vida. E o que eu penso, né, hoje, atualmente, sobre catolicismo, budismo, protestantismo, qualquer outro tipo de religião que você possa me perguntar. Uma coisa que nós precisamos, né, que eu preciso explicar aqui primeiro, é qual que é a minha visão sobre Deus atualmente. O que você pensa sobre Deus? E se você puder colocar aí no comentário, escrever o que você pensa sobre Deus, qual que é a sua visão sobre isso, expor, né, seus pontos, seria muito interessante, porque enriqueceria muito mais o debate do que eu ficar fazendo aqui um monólogo. Mas Deus existe? Creio que sim. Posso provar? Não tenho como provar. Quais são as evidências? Talvez, né? Talvez seria a melhor pergunta. Quais são as evidências para que eu ainda afirme que Deus existe, mesmo não estando mais na igreja? Bem, cara, não sei. Existem coisas que eu ainda não consigo explicar, coisas que eu já te disse que eu vivenciei, que foram muito marcantes na minha vida. E eu falei, nossa, cara, será que realmente isso aqui foi só da minha cabeça e tudo mais? Só que, ao mesmo tempo, eu entendo muito bem as pessoas que acabam acreditando que Deus não exista. Eu entendo
entendo os fatos, né? Eu entendo as conclusões que as levam a crer a isso, mas não consigo ainda concordar. Talvez eu seja um pouco mais deísta, como algumas pessoas eram antigamente, né? O deísmo é uma coisa que caiu muito em desuso ultimamente, mas talvez eu seja um pouco deísta. Eu me importo com a religião dos outros, não me importo. Você pode ser muçulmano, pode ser cristão e tudo mais. Talvez todas levem ao mesmo caminho, talvez todas levem a um caminho a lugar nenhum, como numa série de Rick and Morty. Mas acho que é mais ou menos aí, né? Eu não quero me estender muito nesse assunto. Se você... Eu acho que esse vídeo ele precisa de uma parte 2 para que eu explique melhor essa visão, né? E para que assim não fique umas pontas soltas, eu digo, eu acredito em Deus porque acredito, entendeu? Mas vou fazer uma parte 2 para que esse vídeo não fique muito longo. Nós vamos terminar por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo e eu espero que você comente aqui, que você se sinta livre para comentar nesse post, no Facebook ou nos comentários do próprio YouTube. Eu queria saber muito mais sobre a sua visão, né? Quais são suas experiências, o que você pensa do futuro, qualquer coisa. Muito obrigado por assistir o vídeo mais uma vez